Já ouviu falar de odontologia inclusiva? Empatia, escuta ativa, uma comunicação que respeita as necessidades de cada paciente e um cuidado verdadeiramente humano. A gente vai conhecer agora um dentista capixaba que está mostrando que atender com respeito, com paciência, com acolhimento, pode transformar o consultório. Porque vamos combinar, né, gente? Eu tenho medo da cadeira do dentista, você aí de casa com certeza tem um receio também. E ele tem transformado o consultório num verdadeiro espaço de inclusão para todos e para todas. E ele está aqui ao vivo com a gente e vamos conversar com o Dr. Lucas Gazinelli. Dr. Lucas, deixa eu tomar um café aqui com você, bater um papo. Bom dia, bem-vindo. Obrigado, Bruna, pelo convite. Bom dia a todos também. É um prazer estar aqui para poder falar de um assunto que a gente sabe que as pessoas não gostam muito de falar, né? Dentista. Dentista. Dr. Lucas, a gente estava acompanhando ali alguns vídeos dos seus atendimentos, né? Nas suas redes sociais, tem muita coisa legal que você compartilha. Como é que começou? Olha que legal, o paciente fazendo carinho em você enquanto você está fazendo ali o tratamento nela. Como que você começou nessa área? Porque a gente sabe, principalmente para as famílias atípicas, que é muito difícil encontrar profissionais como você. Vamos voltar um pouquinho, né? Primeiro, eu sou especialista na parte da odontopediatria, já fiz vários cursos aí na área e também me especializei, né? Foi caminhando para ir para o atendimento específico para crianças dentro do transtorno do espectro autista. Com o passar do tempo, eu percebi que não eram só as crianças, né? A gente tem os adolescentes, os adultos. Com então, certeza. Eu percebi que dentro da odontologia, apesar de a gente ser o país que mais tem dentista no mundo, eu não sei se você sabia dessa informação. Não sabia. Só que a gente ainda é um país de desdentados. Por quê? Porque a cultura aqui não é em relação à prevenção, e sim o tratamento, né? Então, quando eu comecei, desde lá da faculdade, eu já sabia que eu queria atender crianças, porque é um público, eu falo que eu não tenho muita paciência para adulto hoje em dia. Mas para crianças, e principalmente crianças que têm alguma deficiência, algum transtorno do neurodesenvolvimento, como as crianças com autismo. Então, depois de me formado, eu trabalhei um tempo na PAI, fui me especializando e hoje eu estou aqui no estado, já tem 8 anos que eu retornei. Então, dentro dos consultórios, a gente faz outros atendimentos também, hospitalares, inclusive. Então, eu gosto muito disso que a gente faz e a gente sabe da necessidade. Pois é, e é um atendimento que ele é especial em tudo e é diferenciado em tudo, né, doutor? Cada paciente que senta ali, né, na sua cadeira ali, ele tem uma necessidade específica e o seu tratamento também precisa ser muito diferenciado, né? Perfeito, perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre a necessidade que a gente tem de individualizar cada tratamento. Quando a gente fala sobre o transtorno do espectro autista, a palavra espectro significa exatamente isso, que existe uma grande variabilidade de sinais, de sintomas, e que cada paciente um é diferente do outro. A gente primeiro, Bruna, a gente precisa tirar esse estereótipo de que autista é aquela criança que fica no canto da sala balançando para frente e para trás, que não gosta do toque, que não sabe se comunicar. Existe uma grande variabilidade dessas características e a gente precisa respeitar, né, a individualidade de cada um desses pacientes. Então, lá no consultório, a gente aí tenta fazer com que esse momento, que a gente sabe que é tenso para as crianças, tenta fazer um momento de alegria, um momento de aprendizado, né, junto ali com a troca com os pais também, que é muito importante. Então, tentar trazer o lúdico e a humanização para uma área que a gente sabe que é muito difícil. Em seus atendimentos, normalmente, você está sempre fantasiado assim de super-herói, doutor Lucas? Olha, vale a pena falar sobre isso. Esse que a gente está vendo nas imagens aí é um jaleco fantasia. Ah, é um jaleco? É um jaleco. É liberado pela Anvisa, tem desenho industrial, segue as normas. Olha eu falando fantasiado, não, é um jaleco, não, gente. Mas muita gente acha que é uma fantasia, mas não. A gente passou, é uma coleção de jalecos super-heróis que eu tenho em parceria com a empresa. Legal. Então eu ajudei a desenhar e tudo, para a gente trazer uma nova abordagem da odontologia, né? E aí, em relação aos jalecos, a gente sabe que muitas crianças, só de ver alguém de jaleco branco, já fica apavorada. Fica com medo, é verdade. Então, quando a gente tá lá no consultório, que tá todo mundo, não é só eu, mas todo mundo que trabalha dentro do consultório. Sua equipe também, né? E aí, quando tá todo mundo de super-herói, a criança já começa a olhar, enxergar ali de forma diferente. Então, a abordagem, essa primeira abordagem que a gente faz, já faz toda a diferença aí ao longo do atendimento. Então, os jalecos, ele traz, olha lá, a criança até fantasiada, sabe? Ele também traz essa dinâmica legal, porque as crianças também vão fantasiadas. Então, a gente já começa
começa a fazer um assunto sério, mas a gente trata com diversão. Com certeza. Teve algum caso marcante, assim, doutor Lucas, perdão, que você pode compartilhar com a gente, que te marcou mesmo? Acho que tanto pelo tamanho do desafio, mas depois que passa também você faz o acompanhamento com o paciente, é uma conquista para você, para a família, para o paciente, né? É difícil essas perguntas, às vezes me fazem essa pergunta, mas eu acho super difícil porque acho que a conquista é de todos os pacientes, sabe? É de todos os pacientes. Às vezes é algo que é muito simples para alguém que não está dentro do transtorno do espectro autista. Sim. Para ele é algo extremamente desafiador, né? Então, uma coisa que eu sempre falo é como lidar com esse comportamento desafiador, né? Com esse momento desafiador em um ambiente que é extremamente aversivo, como o consultório odontológico. O cheiro, o barulho ali da maquininha. Exatamente. Então, assim, pequenas coisas, grandes conquistas, sabe? Mas a gente tem os casos, tanto esses que estão mostrando aí no vídeo, como também de um paciente do Felipe que sempre teve muita dificuldade com a odontologia. Então, assim, já tinha passado por algumas experiências prévias negativas e a gente ali, com toda uma abordagem diferenciada, a gente conseguiu essa modificação de comportamento, né? Então, todo paciente, ele merece essa atenção individualizada, ele merece que a gente preste atenção, e uma coisa que eu venho falando muito é para a gente não silenciar o choro da criança. Porque, pensa comigo... Ela quer dizer alguma coisa com choro. Exatamente. Então, e o que nós adultos queremos? Que a criança pare de chorar, né? Então, para que você está chorando? Por que você está chorando? E tem motivo para ela. Ela está ali num ambiente que ela nunca foi antes, né? Então, gera medo, gera insegurança, e a gente, enquanto profissional, a gente precisa saber acolher esse medo, essa insegurança, e assim, poder estabelecer um vínculo com a criança, né? Uma comunicação com ela, com a família também, porque a família também está apreensiva para esse momento. Imagino, com certeza. Os pais ficam ali naquela expectativa. Você falou do Felipe, né, do seu paciente. Sim. Felipe é o filho da Alexandra? Isso. Ah, a gente conversou com a Alexandra, ela compartilhou com a gente um pouquinho também de como é que foi essa experiência, né? Ela já tinha passado por outras experiências anteriores e da diferença, né, que ela observa agora no Felipe, no pequeno, né, como é que ele está agora mais receptivo, né, a todo o atendimento. Vamos ver o que a mamãe Alexandra falou. Roda aí. Olá, eu sou Alexandra Cobre, mãe da Milena, de 12 anos, e mãe do Felipe, de 5 anos. E o Felipe é autista. E desde muito novinho, com 2 anos de idade, ele iniciou na terapia ABA. Mas mesmo assim, a gente enfrenta algumas dificuldades da rotina dele do dia a dia, principalmente a escovação. Então, é muito difícil escovar os dentes do Felipe. O meu esposo tem que segurar e eu vou escovando e ele vai, se debatendo, não querendo escovar, e a gente já tinha ido em alguns dentistas e sem sucesso, porque ele se joga no chão, se jogava no chão, falava que não queria, que não ia abrir a boca, se desregulava em várias vezes. Foi aí que naquele momento de desespero, eu e meu esposo estava na consulta com o neuro do Felipe e ele nos indicou o Dr. Lucas. Agendamos com o Dr. Lucas em fevereiro desse ano, e aí nessa primeira consulta, o posicionamento do Felipe foi o mesmo. Ele não quis sair do carro, falou que não ia no dentista, brigou com a gente. Aí, depois de muito trabalho, a gente conseguiu levar ele até a porta da clínica. E aí, quando ele viu a atendente vestida de lanterna verde, a assistente vestida de Batman, ele baixou a guarda, entrou, brincou um pouquinho, mas a todo momento ele falava que não queria ficar no dentista, que não queria abrir a boca. E aí, quando apareceu o Dr. Lucas vestido de super-homem, ele ficou mais tranquilo. Eu falo que o Dr. Lucas é um dos anjos que apareceram nas nossas vidas. Porque realmente ser uma mãe atípica é matar vários leões por dia. E não é fácil. E ele, com esse jeito calmo, tranquilo, com uma abordagem inclusiva, ele transforma toda aquela dificuldade, aquela angústia que a gente tem e mostra a solução. E hoje o Felipe, você fala assim, Felipe, vamos no tio Lucas? Ele adora, ele se prepara, ele quer ir, ele fica deitado na cadeira sozinho. Você não precisa se preocupar. Obrigada pela participação, Alexandra. Você vê que como é importante, né? A família inteira se envolve no momento da angústia e depois também o alívio ali de todo mundo de ver que deu certo, que está dando certo, né, doutor Lucas? Exatamente, perfeito. A Alexandra, ela cita uma técnica que a gente utiliza muito, fica a dica aí para os profissionais e para as famílias, que é a história social. O que uma criança com autismo precisa? De previsibilidade. Ela precisa saber que horas que vai começar uma atividade, que horas que se encerra. Então, ela está contando aí sobre
essa história social, que é um livro que eu entrego para os pacientes na primeira consulta, e ela fica lendo esse passo a passo em casa com a criança. Tem eu de bonequinho, tem a criança desenhada ali, então a criança ela vai saber que à medida que a família vai contando, ela vai saber como que ela deve se comportar ali no consultório. Mais do que se comportar, ela vai saber onde está a cadeira do dentista, vai saber sobre o espelhinho, vai saber que eu vou fazer uma profilaxia e a hora que ela finaliza para poder ir para casa. Que incrível. Então é bem legal. Doutor, tem gente querendo saber aqui se o senhor atende adulto também. Olha, se tiver dentro do transtorno do espectro autista, Poxa, sim. Mas bacana. a gente sabe dessa dificuldade, então lá na clínica a gente ampliou esses atendimentos para as famílias, né? Porque não adianta eu só cuidar da criança, eu preciso cuidar daquele núcleo familiar também. Perfeito. Né? Inclusive, estou fazendo até faculdade de psicologia hoje em dia, né? Olha, já está numa outra formação. Tem tudo a ver, vai super complementar no seu dia a dia. Mas confesso que eu pretendo cuidar mais dos pais, das mães atípicas, né? Como que eu vou falar sobre o cuidado da criança se quando eu olho para aquela família, aquela mãe também, aquele pai também precisa de cuidado. Então eu estou querendo aí abraçar mesmo Que legal. as famílias atípicas. Nossa, incrível, doutor Lucas. A gente está finalizando a nossa entrevista. Quero agradecer aqui sua participação. Rapidamente, deixa um recado para as famílias que estão assistindo a gente, que estão encantadas aí, assim como nós, com o seu trabalho. Eu queria falar para vocês que eu sei que a odontologia é uma área que é muito difícil, eu sei que é uma área que gera medo, mas com técnicas adequadas, respeitando a individualidade das crianças, dos seus filhos, a gente consegue fazer um trabalho. Não espere seu filho ter alguma dor de dente, porque isso vai interferir no comportamento dele, vai aumentar a quantidade de medicação e vai ficar ainda mais difícil para ele passar por esse momento da odontologia. Então, prevenção é sempre o melhor caminho, né? E se tiver dificuldade de escovação em casa, a gente consegue ajudar com isso, com técnicas específicas. Então, não postergue o momento da ida ao dentista, talvez porque você não teve uma experiência tão positiva. Perfeito, doutor Lucas Gazinelli, incrível, super dentista. Obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho. Que orgulho saber que é um capixaba, né, gente, que está aí trazendo esse atendimento tão diferenciado. Nossas crianças precisam muito de profissionais como você, doutor Lucas. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Obrigada. Vamos